texto de Isaías, capítulo 41, e nós vamos ler os versos 8, 9 e 10. Isaías, capítulo 41, versos 8, 9 e 10. Isaías, capítulo 41, versos 8, 9 e 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendentes de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Verso 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que mensagem, né, irmãos? Que o Senhor nosso Deus colocou na boca do profeta Isaías. E nós vivemos em um mundo marcado por medo. Medo do futuro, medo da perda, da instabilidade, medo da morte. O coração humano, por natureza, é ansioso, porque está diante da confiança plena em Deus. O contexto do livro de Isaías, capítulo 41, mostra um cenário de crise. Israel enfrentava ameaças externas e disciplina divina por sua infidelidade. Humanamente falando, não havia razão para esperança. Mas é exatamente nesse cenário que Deus fala. Não com condenação apenas, mas com a graça soberana. Isaías capítulo 41 contrasta dois grupos. As nações idólatras, falamos isso hoje pela manhã na EBD, que confiam em ídolos, como diz os versos 5 a 7. E o povo de Deus, escolhido pela graça, como diz os versos de 8 a 10. Deus lembra a Israel três coisas. Quem eles são? São eleitos. Quem Deus é? Deus é fiel. E o que Deus faz? Ele sustenta. Esse texto, meus irmãos, nos ensina que a segurança do povo da aliança não está neles mesmos, mas na fidelidade de Deus à sua promessa. Essa noite eu quero tratar com vocês, para nossa reflexão, nesse tema. Não temas, porque eu sou contigo. Se você chegou aqui essa noite, angustiado, apavorado, com o coração cheio de preocupação, o Senhor está falando contigo por meio da sua palavra. Não
temas, porque eu sou contigo. Vamos ver aqui, irmãos, pelo menos 3 lições que esses versos nos ensinam. Em primeiro lugar, podemos ver aqui a graça da eleição. A graça da eleição. Veja o que diz aí os versos 8 e 9. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus campos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Percebam, meus irmãos, que Deus chama Israel de servo, de descendente de Abraão. Deus chama Israel de escolhidos. Isso não é mérito humano. Isso é a eleição soberana de Deus. Deus os escolheu, não por serem melhores, mas por amor e fidelidade à aliança. Irmãos, a eleição, ela é incondicional. E por que ela é incondicional? Porque Deus não viu nada em você, nada em mim, para, com isso, Deus então te escolher. Nada do que você fez, nada do que você faz, atraiu Deus. Ele simplesmente decidiu escolher você. E a base dessa eleição incondicional é a graça de Deus. É o favor imerecido dele. Nós não merecemos nada, mas ele decidiu abençoar sua vida. Ele decidiu escolher você. E se a base da graça de Deus é o seu favor imerecido, para ele então deve ser toda a glória, todo louvor, toda a nossa dedicação de cânticos de adoração é para ele. Porque tudo o que ele faz é para a glória dele. A nossa confissão de fé de Westminster, lá no capítulo 3, ela diz que Deus escolheu alguns para a vida eterna, segundo o beneplácito de sua vontade. O que isso significa? Significa, meus irmãos, que nossa segurança não está em nossa fidelidade, mas na eleição de Deus. O crente não pertence a si mesmo. Você, meu irmão, minha irmã, você pertence a Deus. É o que nós acabamos de cantar ainda há pouco. Nós pertencemos a Deus, irmãos. E como você passou a pertencer a Deus? Através de Cristo Jesus. Quando Deus enviou o seu Filho para morrer por mim, por você, para levar na cruz os nossos pecados. E aquele efeito da cruz, que é o sacrifício de Jesus, nos alcançou. E a partir do momento que o sacrifício, o efeito da cruz de Cristo nos alcançou, o Espírito Santo então tocou em nós, nos convenceu. E aí, irmãos, passamos então a pertencer a Deus. Não foi você quem escolheu, foi Ele quem te escolheu. A iniciativa é do próprio Deus. O texto mostra isso aqui para nós.
Ele mostra justamente isso. É Deus indo até o seu povo, usando o profeta Isaías para trazer essa mensagem de esperança num contexto de crise. Mas tu, ó Israel, servo meu, veja como Deus fala, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Perceberam, irmãos? Toda iniciativa desse relacionamento pactual de amor é partindo de Deus. Por que partindo de Deus, irmãos? É igual aquela história que Jesus contou da ovelha perdida. Não foi a ovelha quem procura o pastor. É o pastor quem vai procurar essa ovelha perdida. Por quê? Porque o perdido somos nós e não o Senhor. Por isso é Ele quem toma iniciativa. É Ele quem vai até você, na pessoa de Jesus Cristo, e passa a ter um relacionamento pactual com você. E aí, o texto diz, e o contexto aqui é um contexto de crise. Isso nos faz refletir o quê? Que em tempos de crise, nós precisamos lembrar, eu fui escolhido por Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nas suas crises, nas lutas que você passa, nos problemas que você enfrenta, nos desafios que chegam até você, lembre-se, você foi escolhido por Deus. Isso faz a diferença, irmãos. Isso faz a diferença. Mas, irmãos, Deus escolheu um povo, salvou esse povo. Deus escolheu você, Igreja do Senhor Jesus, salvou você. E agora que Deus salvou você, escolheu a igreja, nós precisamos colocar em prática essa eleição de Deus. Porque nós, irmãos, só podemos ser conhecidos como sal dessa terra, luz desse mundo, quando nós colocamos em prática a eleição de Deus. Vivemos num tempo de crise, irmãos. E a crise que o país vive, o país passa, é em várias áreas. É crise no judiciário, onde eles não se entendem. Todo dia tem uma briga entre eles, uma discussão entre eles. Outras crises que o nosso país enfrenta, crise na área da segurança. Nosso país está vivendo uma violência tremenda, irmãos. Há lugares que não dá para as pessoas saírem muito tarde, porque é extremamente perigoso. É crise na saúde. Nosso país enfrenta crises na saúde. Tantas pessoas vão aos hospitais e não conseguem ter atendimento, e às vezes quando vão ao hospital não tem nem médico. Então a crise está aí. É crise, meus irmãos, na área da educação. Para você não ter uma ideia, domingo passado eu estive pregando na Igreja Presbiteriana de Coelho da Rocha, lá em São João de Meriti. O pastor da igreja é professor do Estado, na área de História. E ele estava conversando comigo, que a igreja lá à noite recebe muitas crianças.
Muitas crianças que vão à noite lá na igreja, os pais não frequentam. Mas as crianças vão, como as nossas aqui. E ele estava conversando comigo da situação tão complicada na área da educação. Tem crianças lá que ele disse, se eu der um texto para ela, a pessoa ler, para essa criança ler, e a criança está no 5º ano, outras estão no 6º ano, outras no 4º ano, não conseguem ler, mas já chegou no 5º ano. E ele estava falando isso para mim, que hoje tem a chamada aprovação automática. A criança vai passando de série sem saber ler, sem saber escrever. Irmãos, isso é uma crise. Por que uma crise? Qual é o futuro da nossa geração? Futuro do nosso país? Político, meus irmãos, e hoje nós de manhã falamos sobre isso na escola dominical. E escute bem o que eu vou te dizer. O político não está nem aí para a área da educação. Por quê, irmãos? Porque o político não quer que o seu filho, o meu filho, neto, tenham conhecimento. Porque a Bíblia diz que o conhecimento liberta. O político quer pessoas ignorantes. Porque com pessoas ignorantes é fácil de dominar, de manobrar. Pessoas que não são ignorantes é mais difícil, porque questionam, vão analisar antes de decidir qualquer coisa. Então os políticos querem isso. E aí ele estava conversando comigo que o nosso país, o Brasil, ele está quase na mesma posição do Haiti na área da educação. Se você for na internet pesquisar, você vai ver que o Brasil está bem lá embaixo. Haiti é um paísinho pequenininho, irmãos, extremamente pobre, mas está praticamente no mesmo nível, na mesma posição que o Brasil na área da educação, bem lá embaixo. Então isso é uma crise que o nosso país vive. O chamado semi-analfabetismo é muito grande. Pessoas que leem, mas não sabem interpretar. É o chamado semi-analfabeto. Não é totalmente analfabeto, que sabe ler, mas não sabe interpretar. Então essa é uma das crises que o nosso país vive. E a igreja do Senhor Jesus está inserida nesse contexto. E é o que fez os irmãos lá na igreja presbiteriana Coelho da Rocha. Vamos organizar aqui e vamos tentar ajudar essas crianças com aula de reforço. Só que a igreja Presbiteriana Coelho da Rocha, meus irmãos, ela não tem uma estrutura financeira boa. Então eles têm essa dificuldade. Tem criança, bastante criança, mas não tem um local para colocar essas crianças e ali tem pessoas disponíveis na igreja para dar aula de reforço, mas não tem um local. Então eles estão aí orando, conversando com um e com o outro, para ver se conseguem alugar um local e colocar essas crianças para ajudar na alfabetização dessas crianças. Ao comentar sobre isso, irmãos, o que eles estão nos ensinando? É que a nossa eleição, a eleição que Deus deu a nós na salvação, nós precisamos colocar isso em prática. Esse é o chamado da igreja. A igreja foi escolhida, foi eleita, foi salva desde antes a fundação do mundo e agora nós precisamos colocar em prática o fruto dessa salvação. Deus aqui, usando o profeta Isaías, vai trazer uma mensagem dessa. O contexto aqui é de uma crise. Mas diante dessa crise, Deus levanta o profeta Isaías para trazer uma mensagem de esperança.
para trazer uma mensagem de redenção. E nós vamos ver aqui por que para trazer uma mensagem de redenção. Porque tudo que é falado nesses versos que nós acabamos de ler aponta para o Redentor, chamado Jesus Cristo. Mas o texto, irmãos, continua e traz para nós uma segunda lição. Primeiro, eu falei da graça da eleição nos versos 8 e 9. Mas em segundo lugar, nós vamos ver a presença de Deus. Veja o que diz aí o verso 10. A primeira parte do versículo começa assim, o verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Que mensagem, irmãos, essa? A ordem, meus irmãos, de Deus é: não temas. E essa ordem aparece porque existe motivo para temer. Mas Deus oferece algo maior, que é a sua presença. Observe, meus irmãos, Deus não diz que nós não vamos passar por problemas, que nós não vamos passar por lutas. Essa ideia que se ensinaram por aí, e isso virou até um mote de uma igreja: pare de sofrer, não existe, irmãos. Enquanto você estiver caminhando sobre essa terra, você vai passar por lutas, vai enfrentar problemas, vai enfrentar desafios e problemas sérios que vão fazer você chorar. Então Deus não está dizendo que nós não vamos passar por problemas, mas o Senhor diz: eu estou com você. A presença de Deus é o coração da aliança. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, diz o Senhor. Isso, meus irmãos, se cumpre plenamente em Cristo. O Emanuel, o Deus conosco. Então, meus irmãos, se você chegou aqui nessa noite, enfrentando lutas, medos, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o medo é combatido pela consciência da presença de Deus. Você nunca estará sozinho. Mesmo quando se sente abandonado, irmãos. A presença de Deus, escute isso e guarde muito bem isso. A presença de Deus é mais valiosa do que a ausência de problemas. A presença de Deus é mais valiosa do que a ausência de problemas. Então, o verso 10 diz: não temas. Está passando por lutas, está enfrentando problemas, duros combates que tem feito você perder o sono, tem feito você chorar. A palavra do Senhor diz para você nesta noite: não temas, porque eu sou contigo. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que você não está sozinho nas lutas. Você não está abandonado na sua caminhada. Lutas são difíceis, machuca, problemas são sérios, mas o Senhor está contigo. Jesus é a maior presença na nossa vida, meus irmãos.
Jesus é a maior presença. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele não abandona você. Pessoas te abandonam. Amigos que nós achamos que eram nossos amigos, podem nos abandonar. Mas o Senhor não, irmãos. Aonde você estiver, seja em qual contexto que você estiver passando na sua vida, tenha certeza que Jesus estará presente na sua vida, te consolando. Ele prometeu que enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. O que isso significa, irmãos? Que as nossas dores, as nossas lutas terão fim. Não será eterna, terão fim. Então, se você chegou aqui e está enfrentando grandes batalhas, grandes lutas, tenha certeza que o Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, está ao seu lado, curando suas feridas, te colocando de pé se você se encontra caído, fortalecendo a sua fé e trazendo a você a esperança que ninguém nesse mundo pode te dar. A nossa esperança, a esperança para o nosso país, foi falado isso hoje de manhã, não está na eleição, não está em político. A nossa esperança, a esperança para essa nação está em Jesus Cristo. Só Ele pode trazer esperança, só Ele pode trazer vida onde tem morte, só Ele pode curar feridas. Amém? Mas o texto continua. E a terceira lição que esse texto apresenta para nós também é interessante. Primeiro eu falei sobre a graça da eleição, versos 8 e 9. Depois eu falei sobre a presença de Deus, versículo 10, a parte A do versículo. Mas agora, em terceiro lugar, o texto apresenta para nós o sustento de Deus. Veja o que diz aí o verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Perceberam, meus irmãos, que Deus, através do profeta Isaías, promete 3 coisas para o seu povo. E se aplica a nós. Deus é quem te fortalece. Se você está fraco espiritualmente, clame a Deus, porque Ele pode te fortalecer. Deus é quem te ajuda. Se você está precisando de uma ajuda, de um socorro, clame a Deus, porque Ele te ajuda, porque Ele te sustenta. E em terceiro lugar, Deus é quem te sustenta, irmãos. É Ele quem te dá condições para que você possa vencer as lutas. E diz o texto que Deus nos sustenta com a destra. Ele diz: eu te sustento com a minha destra fiel. O que seria isso, irmãos? O que é a destra fiel de Deus? A destra fiel de Deus, irmãos, está relacionado ao seu poder. É através do poder dele que eu e você, que a igreja do Senhor é sustentada. É através da sua fidelidade. Eu e você, algumas vezes, quebramos a aliança com Deus. Algumas vezes deixamos de ser fiel a Deus, mas Ele nunca deixa de ser fiel a nós. A destra fiel, meus irmãos, é a justiça perfeita de Deus. Aqui, meus irmãos, nós vemos uma doutrina extremamente importante.
a doutrina da perseverança dos santos. Deus não apenas salva, Deus não apenas salvou você, Ele preserva você. O mesmo Deus que escolhe, sustenta até o fim a sua, a minha, a nossa vida, irmãos. Sua força não vem de você, ela vem de Deus. Você já parou para refletir isso? De tantos problemas que você passa, que eu passo, que nós passamos, e por que nós não desistimos, irmãos? Porque a força não vem de você, a força vem de Deus. Eu lembro, meus irmãos, de uma frase interessante. Quando você inicia um curso, uma faculdade, por exemplo, de 4, de 6 anos, por exemplo, na igreja presbiteriana, a faculdade de teologia são 6 anos. Mas existem outras faculdades que são 4 anos, 5 anos. O difícil, irmãos, não é começar. O difícil é permanecer nesse curso que vai durar 4 anos, 5 anos. Por que, irmãos? Porque durante essa caminhada de 4, 5 anos, acontecem muitas coisas. Está aí a nossa irmã Ivonete, está fazendo aí a faculdade, já terminando, mas se você parar para conversar com ela, ela vai te contar de tantas lutas que passou. Mas por que não desistiu? Porque as lutas que eu e você, que nós passamos, nós não desistimos, porque a força não vem de nós, irmãos. O perseverar não vem de nós, é Deus agindo em você, para que você resista, para que você permaneça firme, para que você não desista. Porque se desistir, estamos perdidos, irmãos. Então, meu irmão, minha irmã, lembre-se, quando você estiver fraco, lembre-se que Deus continua forte. A segurança do crente está nas mãos de Deus, não nas suas próprias mãos, irmãos. Então, esse texto nos leva a uma certeza inabalável. O povo de Deus foi escolhido pela graça. O povo de Deus vive na presença de Deus. O povo de Deus é sustentado pelo poder de Deus. Portanto, o medo perde autoridade. E se você chegou aqui e chegou com medo, lembre-se, Deus está com você. Se você se sente fraco, Deus te fortalece. Se você duvida da sua fé, lembre-se, ela começou com Deus, não em você. É Deus quem dá a fé para crer nele. E acima de tudo, meus irmãos, o mesmo Deus que falou a Israel cumpre essa promessa plenamente em Cristo. Porque lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias. Que mensagem, irmãos! Eis que estou convosco todos os dias.
O que isso significa, irmãos? Que o Senhor está sempre com você. Você nunca está sozinho. Seja naqueles momentos mais difíceis que você esteja passando, lembre-se, o Senhor Jesus está ao seu lado, está contigo, está dentro de você. O crente não vive sem medo, porque é forte. Não. O crente não vive sem medo, porque é forte. O crente vive sem medo, porque Deus está com ele. Essa é a mensagem que o profeta Isaías, usado por Deus, deixa para o povo. No meio de uma crise, Deus usa a boca do profeta Isaías para dizer para o povo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. Que Deus nos abençoe. Que o nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre glorificado em nossas vidas. Amém? Olá, graça e paz. Eu sou o reverendo Wilson, pastor da Igreja Presbiteriana em Catarcione, Nova Friburgo. E eu quero deixar um convite para você e para a sua família. Mas antes eu quero dizer para você, não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto das Escrituras, da Palavra de Deus. Com isso eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Nós estamos localizados na rua Eugênio Nidec, 304, o bairro Catarcione, Nova Friburgo. Sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, com reunião de oração e logo após, escola bíblica dominical. E à noite, às 19 horas, com culto de gratidão ao Senhor. E todas as quintas-feiras, às 19h30, reunião de oração e o estudo bíblico. Venha, traga a sua família, será muito bem-vindo entre nós. Deus te abençoe.